Eu recebi recentemente muito contato de alunos e pessoas no Instagram falando sobre marcas no atacado. E aqui a gente, inclusive, tem alunos na mentoria e nos cursos de conteúdo que trabalham nesse nicho, e eu sei que surgem várias dúvidas bem específicas sobre esse mercado. E como eu já atuo há muitos anos, especificamente também no mercado de atacado, no mercado B2B que a gente chama, eu preparei esse vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre como que é a estratégia de conteúdo para uma marca de moda no atacado. Hello! Está começando agora mais um episódio do Moss Talks, o seu podcast preferido sobre marketing de moda. Aqui quem fala é a Brenda, especialista em fashion marketing, e em cada episódio eu irei compartilhar com você insights poderosos para tornar a sua marca mais desejada e lucrativa. Bora! E hello, minhas sócias! Eu tentei começar perguntando se vocês estavam com saudade desses conteúdos aqui um pouco mais longos. Eu sei, andei um pouco sumida, tem uma galera aqui que gosta de consumir YouTube, que gosta de consumir o podcast, que ficou um tempo sem conteúdo, mas estamos voltando, estamos nos organizando. Tenho que confessar que a empresa aqui tá uma loucura. Começamos aqui a parte de assessoramento de marcas, então ficou bem caótico as demandas, mas eu prometo aqui que eu estou me organizando para ter essa frequência semanal de conteúdos para vocês. E bora então falar sobre essa questão do conteúdo no atacado e quais são as diferenças, o que a gente tem que pensar aqui quando a gente vai olhar para o mercado B2B. E eu quero já trazendo dois cenários, tá? Mais comuns de negócios de moda, porque com base nesse cenário é aí que realmente mudam algumas coisas, tá? Nós temos praticamente dois tipos de direcionamento aqui de marketing, de posicionamento de marca, quando a gente fala do B2B, quando a gente fala do atacado, que é uma marca de atacado, que vende ali no atacado, mas ela se posiciona como uma marca que vende para multimarcas. O que seria isso? Vamos olhar um cenário de lança-perfume, My Favorite Things. São marcas que se vendem sozinhas, que se posicionam como marcas e que possuem um braço muito forte, o deles é muito forte mesmo, de venda para multimarcas. Então eles possuem todo o comercial, toda uma estratégia de comunicação para atacado, só que esses consumidores de atacado deles, eles vendem a marca lança-perfume. Entende um pouco? Eles não estão ali só comprando peças e olhando preço, eles trabalham essa venda da marca. O que acontece é que nesse caso da criação de conteúdo para esse tipo de marca que trabalha muito o seu posicionamento e se vende como marca e trabalha esse relacionamento com os atacadistas ali, que são uns revendedores, né? Que é um relacionamento como se fossem parceiros, tem muito treinamento, tem muito relacionamento mesmo nesse tipo de negócio. Para esse tipo de negócio, o ideal é nós temos uma comunicação que é direcionada para o público final, ou seja, para o público que realmente usa a marca. Então vamos supor lá, a lança-perfume vai ter uma comunicação, vai conversar ali com a mulher que usa lança-perfume. No caso deles, inclusive, eles têm ali até a venda própria deles, né? Então eles têm o seu e-commerce próprio. Mas quando tu vai comprar em lojas físicas, eu até não olhei muito aqui da lança-perfume se tem até uma loja própria deles. Mas eu sei que em sua maioria, no Brasil todo, lojas físicas são ainda as multimarcas. E aí, para trabalhar esse relacionamento com as multimarcas, eles possuem um conteúdo e um alinhamento específico pro B2B. Inclusive, eles fazem eventos, os lançamentos pro B2B são feitos antes do lançamento pro público final, então tem todo um trabalho separado. Esse caso aqui, você vai fazer quando? Que situação a gente faz esse tipo de conteúdo de estratégia de negócio? Se você realmente tem interesse de construir aqui uma marca, que você vai estar trabalhando a sua própria venda, a sua própria marca em si, e quer trabalhar com as lojas ali revendendo a sua marca e valorizando a sua marca, né? Trabalhando a sua marca sem tirar a etiqueta, entende? Que é um hábito muito comum da revenda, tirar a etiqueta para não revelar a marca. Então é isso. Esse é um trabalho em que a gente
precisa trabalhar o desejo da marca, o nome, posicionamento, branding. A gente precisa. E para fazer isso, você precisa se comunicar com o público final, tá? E aí é mais interessante para o teu negócio, já que você vai ter que se comunicar com o público final, você vai ter que ser uma marca desejada pelo consumidor lá da ponta, porque senão você não consegue vender para aquele revendedor, faz mais sentido que você também venda B2C, ou seja, venda também no teu e-commerce. No meu ponto de vista, tá? Você pode ter discordâncias aí, mas eu acho que quem vai se posicionar para multimarca, para ser mais desejada, faz mais sentido. Esse tipo de negócio para multimarcas, né, em que a gente valoriza a nossa marca aqui, é o modelo que eu trabalho aqui dentro de uma empresa, que foi a empresa que eu mais gerenciei o marketing por mais anos, né, que eu fui head ali de marketing. Então a gente trabalhava muito bem o crescimento dessa marca, porque a gente sabia, quanto mais essa marca fosse desejada, quanto mais o público final procurasse, essa é uma grande sacada, ele precisa procurar, pedir para essa marca, falar que ama essa marca, né, querer consumir aquele produto, mais esse público do meio, esse revendedor, vai querer trabalhar com a minha marca e aí mais eu consigo vender no atacado, ok? Então temos esse tipo de comportamento. E aí você entende, conteúdo, a gente tem esses dois canais que a gente precisa dividir. É muito ruim deixar só num canal de comunicação, ou seja, ter só uma rede social para falar atacado e público final. Você vai criar ruído na tua comunicação. Não recomendo. Recomendo dividir. Agora a gente tem o outro caso, que é o caso muito mais comum que eu vejo, muito mais fácil de entrada nesse tipo de negócio, e é o que a gente mais tem aqui até alunos e mentorados, que é o caso de uma marca que é atacadista, tem muitas, inclusive em Bom Retiro, no Brás, é uma loja que fabrica, um fabricante de produto, até se chamam mais de fabricante do que marca, que produz ali as peças e vende com quantidade mínima ali para todo mundo. Não tem, por exemplo, uma avaliação se aquela marca pode ou não revender, ou que no caso das multimarcas tem. Então tem essas diferenças. Uma multimarca, ela escolhe quem ela quer estar ou não. Já uma fabricante ali que vai ter essa revenda, ela vende para todo mundo que quiser comprar. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma comunicação, o quê? Uma comunicação direta para o B2B. Não tem a necessidade de trabalharmos o público final. Então, tudo que a gente vai fazer aqui de conteúdo vai ser direcionado para o mercado B2B, vai ser direcionado para o relacionamento de lojista para lojista. E aí, nesse caso, a gente começa a pensar algumas coisas, tá? Lojista é muito racional? Eu vou falar só de preço e vou falar só de comercial? Não, porque mesmo que seja aqui marca com marca, ainda é humano com humano, né? Você ainda tem uma pessoa ali que toma decisão, que gosta de uma marca ou não. Só que claro que aqui, como a gente fala de negócio, a gente vai sim falar muito de benefícios, muito de lucratividade, muito do quanto eu vou ganhar e qual o benefício que eu tenho trabalhando e comprando da sua marca. Então isso precisa estar muito claro na sua comunicação. Também precisa estar muito claro na sua comunicação, que é algo que a gente vê muito em mentoria e no curso do PFC também, é qual é o teu diferencial. Porque a base do teu conteúdo é sobre isso também, tá? E o que eu faço nesse tipo de conteúdo? O que eu faço aqui? Eu só posto foto catálogo? É o caminho, tem gente que posta só foto catálogo. Eu gosto de intercalar ali produto com oferta, com vantagem, com comunicação, por exemplo, compre por tanto e nossa sugestão é que venda por tanto, então deixar claro essa vantagem, mas eu gosto também de conteúdos mais educativos em que incluam o meu produto. Então eu gosto muito de falar sobre as tendências que estão chegando, é o conteúdo de praxe que eu sempre faço. Então quais são as tendências que estão agora no mercado, quais são as tendências que você precisa trazer para sua loja, o que teu público está buscando, ensinando a vender. Eu faço muito conteúdo educativo de ensinar a vender minha peça, ensinar a vender minha marca, ensinar a trabalhar com os tecidos que eu vendo. Então tudo que a gente faz esse conteúdo mais informativo e que sempre dentro dele está o nosso produto, nunca vai fazer, por exemplo, 5 dicas para vender sua loja física. E em nenhum momento tu fala da tua marca, do teu produto. Tu jamais vai fazer isso, porque isso é um conteúdo vazio. Você sempre vai se vender. Vai vender os teus diferenciais, vai vender o posicionamento da tua marca, vai vender o teu produto. Então eu vou fazer esse conteúdo das vendas, mas eu vou estar falando dos tecidos da minha peça. Eu vou estar falando como abordar a minha marca.
vou estar falando como vender aquela minha calça jeans, porque essa minha calça jeans é a única que tem tal modelagem, é a única que tem tal tendência, e eu vou trabalhando isso. O catálogo em si, assim, principalmente eu recomendo muito que você tenha um site, se você não tem a loja física, né? Você tem um site, nem que nesse site a pessoa só possa comprar se ela completar ali o cadastro, mas eu recomendo muito que o seu catálogo seja o seu site. Ou a loja física ali, é claro, mas que a pessoa consiga ver todos os produtos ali e não precisando olhar todo o seu feed, né? Todo o teu Instagram. Então, ali no Instagram, você vai ter esses direcionamentos, vai ter materiais para eles usarem. O lojista, ele gosta muito de pegar os materiais da loja. Então, eu gosto muito de trabalhar com influenciadoras ou com modelos, pode ser, não precisa nem ser influenciadora, mas uma modelo bonita que eu vou fazer uns reels legais para o meu lojista, para o comprador conseguir usar esse material. Então, eu gosto muito de fazer isso também e é um comportamento muito comum do atacado. Para o atacado também funciona muito a gente fazer lives de venda, lives de relacionamento, principalmente quando a gente tem campanhas, lançamentos, ofertas. Então eu sempre gosto também de fazer live e também de conteúdos em outros canais além do Instagram. Então conteúdos enviados de dicas, né, que eu falo desses conteúdos mais informativos, que se você conhece nosso método, é do conteúdo da estratégia Cavalo de Troia, que eu tô trazendo aqui para vocês. Então eu envio muito no WhatsApp também, e-mail marketing eu envio muito. Pense que a maioria dessas pessoas tem e-mail para fazer transações comerciais, para falar de assuntos aí de finanças, de negócio. No meio comercial, no meio de negócio, é muito comum a gente usar e-mail. Então, trabalhar com e-mail também é bacana. E aí, o teu e-mail não pode ser só oferta. É para ter oferta, de vez em quando, uma ação que tu tá fazendo, uma campanha, que aí você tem o teu calendário de campanhas e lançamentos, né? Que você sabe que a gente tem aqui na Fórmula do Desejo. Mas também conteúdos. Você precisa ter esse funil de conteúdo ativo, para estar sempre mantendo esse relacionamento, mantendo sempre a sua marca na mente do teu consumidor. E aí você vai ver que isso faz muita diferença, porque você sempre vai ser o mais lembrado. Então, resumidamente aqui, eu acho que eu já passei um bom ponto aqui para vocês. Acho que de anotação também que eu tenho aqui, falei da importância das campanhas, né, essa pincelada dos lançamentos que a gente faz no nosso calendário, mas também um outro ponto que eu não comentei é de você ser uma referência. Aqui, mesmo nesse caso de você ser uma marca fornecedora, mas você ser referência nisso, de assim, se eu quero saber uma tendência, eu sei que a loja tal tem, que esse fornecedor tem. Se eu quero saber sobre um tecido ou sobre mais detalhe de como vender isso, eu sei que esse fornecedor vai me ajudar. Eu sei que ali tem a dona da marca ou uma vendedora, uma representante, a gerente, que é uma gerente que está sempre nos conteúdos, trabalhando ali nos stories do relacionamento. É legal ter essa porta-voz da marca também para trabalhar essa comunicação, eu gosto bastante. E concluindo aqui também, a gente tem essa questão da referência, e tem outro ponto que eu acho importante aqui, eu quero ver se eu não vou faltar nada aqui. Um ponto final aqui para você ter sacada em relação a esses conteúdos, que é o seguinte. Pensa muito nessa jornada também de compra desse teu consumidor. Então você vai estar fazendo ali os conteúdos. Esse vídeo aqui a gente está falando de conteúdos, tá? Então tem muita coisa além disso, né? Se você inclusive quer saber sobre outros detalhes, outros tipos de estratégia para atacado, daí tu comenta aqui que a gente vai destrinchando mais esses conteúdos e esse tema. Mas para você pensar em conteúdo, pensa muito na jornada do teu consumidor. Então quando eu fui montar os conteúdos, por exemplo, para essa marca que eu atuei como gerente de marketing, eu fui muito no Google Trends e um site que eu vou tentar escrever aqui, que é Answer the Public. Eu acho que ele ainda está ativo. É um site que tu vai botar ali um tema, por exemplo, atacado plus size, e ele vai te dar o que normalmente o público no Google pesquisa sobre esse tema. Então, o que tu vai ter de insight sobre isso? O que eu pensei? O pessoal pesquisa muito sobre como comprar no atacado marca de plus size, ou pesquisa muito fornecedores plus size. O que eu faço aqui? O que eu entendo sobre isso? Eu preciso criar conteúdos no meu blog, criar conteúdo no TikTok, criar conteúdo em vários canais em que eu seja um dos primeiros a aparecer quando o consumidor pesquisa isso. E aí eu fui lá fazendo e eu consegui. Em pouco tempo eu era um dos primeiros ali no Google, eu era um dos primeiros no Pinterest. No TikTok não tinha na época, mas eu seria também, porque eu ia fazer isso dedicado. Então é pensar onde o meu consumidor pesquisa isso, o que ele pesquisa para ser encontrado. E aí eu mudava o nome do Instagram, botava atacado,
lojinha tal. Para quê? Para ser encontrado. Então, pensando nessa jornada. Depois que ele é encontrado, quais são as dúvidas comuns que esse público tem? Esse público tem dúvidas sobre precificação? Ensina ele a precificar. Ele vai adorar esse conteúdo, vai ter um relacionamento mais forte com a tua marca. Tu pode fazer uma planilha ensinando a precificar, em que a pessoa baixa e ela vira um lead para ti. O que é um lead? Um contato que depois o teu comercial pode trabalhar. A gente faz muito isso aqui. Então, cria esses conteúdos pensando no teu consumidor e pensando nos destaques, nos diferenciais da tua marca que tu pode explorar aqui para gerar essa conexão, esse relacionamento. No mercado B2B, mais do que nunca, o relacionamento ele é muito importante, porque nós temos fornecedores de confiança. A gente não compra de todo mundo. Diferente do B2C, que a gente compra de 10 milhões de marcas, todo dia a gente está comprando de qualquer um. Claro, a gente pode ser fã de algumas marcas, mas tem muitas, a gente compra de várias, compra do que vier. Já o B2B, não, a gente vai tendo fornecedores de confiança. E como que você se torna de confiança? Relacionamento, estar sempre na mente do seu consumidor. E para isso, trabalhe algo além do produto. Trabalha realmente esses temas em que você traga informações, se torne uma autoridade para o seu cliente e sempre, não se esquece, sempre coloque o seu produto e os seus destaques ali no meio, para não perder tempo com conteúdo de diquinha. Conteúdo estratégico, conteúdo cavalo de Troia não é um conteúdo de diquinha. É o conteúdo em que a gente vai trabalhar a nossa autoridade e dentro dele a gente sempre vai ter o nosso produto e uma oferta. Tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre esse papo de conteúdos no atacado para o negócio de moda. Espero que eu tenha dado algumas ideias aí para vocês. É um tema mais abrangente, que a gente tem vários caminhos para seguir, mas acredito que eu já elucidei aqui várias informações e eu espero vocês, se tudo der certo, na próxima semana com o próximo conteúdo.